E o que é, né, ter essa ousadia? É ter coragem. E o que é ser ousada? É inovar. Então, olha que interessante como a própria palavra já diz isso. Então, como é que você consegue ter mais ousadia na cama, ser mais ousada na cama? Tendo coragem e querendo inovar. Então, o quanto que isso está falando aí de recursos que você pode utilizar no seu dia a dia, no seu relacionamento. Então, coragem para fazer coisas que você às vezes tem vontade, que você às vezes de repente já imaginou, que você de repente já quis, né, fazer, mas sempre ficou no campo só do pensamento, sabe? Poxa, já pensei em fazer tal coisa. Ai, mas aí eu não sei o que ele vai achar. Ai, mas aí eu não sei se ele vai curtir. Ai, mas será que ele vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Ah, deixa pra lá, não vou falar nada disso não. Deixa pra lá, isso é loucura minha. Quantas vezes, de repente, isso já passou pela sua cabeça aí? De você pensar em alguma coisa que você gostaria de fazer e acabar, deixa pra lá, melhor não. Vai que ele não gosta, vai que ele não curte, vai que não dá certo. E você às vezes está abrindo mão de alguma coisa que pode ser super prazerosa para você. Eu te digo que quando eu era mais nova, eu tinha pensado já em algumas coisas e não realizava não. Falava, não, isso aí não é pra mim não, isso aí não dá, não, isso aí não pode, não, isso aí não vai funcionar, coisas assim. E o inovar é o quanto que a partir do momento que você tem coragem, e aí o coragem é para agir e o coragem é para falar também, de você perder a vergonha de falar o que você tem vontade de fazer. E aí até hoje eu estava dando uma mentoria, né, para uma das minhas alunas, e ela estava falando o quanto que ela conseguiu se libertar, né? Ela tinha sido casada e tudo, e hoje ela tá há 9 anos no relacionamento, e o quanto que hoje ela consegue se soltar muito mais do que quando ela estava lá casada, e o quanto que isso atrapalha a sua sexualidade, e o quanto que isso atrapalha muitas vezes o seu relacionamento, o seu casamento, porque você fica com vergonha de falar alguma coisa, você não tem a coragem de agir e de perguntar. Gente, eu sempre falo, o não a gente já tem. Agora, que tal a gente ir em busca do sim? Que tal a gente experimentar aí, fazer coisas diferentes mesmo do que a gente está habituado? Será que hoje o seu relacionamento está naquela rotina ruim, que é sempre na mesma hora, no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo dia? Será que hoje o seu relacionamento está assim? E aí, não tem grandes sensações diferentes do que você, de repente, tem tido. E aí eu te pergunto, será que sempre foi assim? Ou de um tempo pra cá que passou a ficar assim? E será que desse tempo pra cá tem a ver com eu já tô há muito tempo casada, eu já tô nesse relacionamento e aí é assim mesmo, não tem muito o que acontecer? Mas sempre me disseram que depois que casa é assim. E aí a gente vai colocando coisas na nossa cabeça e que a gente nem sabe se isso realmente é uma verdade ou não. Então, quando eu falo pra você ser mais ousada, é inovar. E aí, se eu te perguntar aqui, o que você tem vontade de fazer? Que de repente você ainda não fez? Ou que de repente você já fez, mas tem muito tempo que você fez? Essa é uma pergunta que eu até coloquei agora no meu desafio dos 21 dias que eu tô fazendo com as minhas alunas e ex-alunas. Será que tem alguma coisa que você tenha tido vontade em algum momento, mas que você deixou pra lá, que você falou, não, isso não é pra mim, que você falou, não dá pra fazer, ou até mesmo você fez, mas aí você fez lá no início do relacionamento, você fez lá quando as coisas eram quentes ainda entre vocês? E aí eu te convido que, se você realmente já fez isso, que você possa voltar a colocar em prática esses pensamentos em ação, que você possa transformar os seus pensamentos em ação, porque isso é muito importante. E aí, por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui, até de uma aluna minha. Ela ficou viúva e aí ela começou a namorar.
E assim, ela não fazia nada com o marido dela há muitos anos. Ela não fazia, por exemplo, há mais de 10 anos, né? Ela mesmo casada, ela não fazia há mais de 10 anos muita coisa. E aí quando ela entrou nesse novo relacionamento, ela falou, eu quero fazer diferente. Não é à toa que ela veio pro curso, porque ela falou, Suelen, eu vi você na internet e eu vi que você poderia me ajudar por você ser psicóloga e sexóloga. E aí foi quando ela começou a colocar em prática, né, as coisas. E hoje, ela, por exemplo, ela nunca tinha feito... Olha só, gente, ela nunca tinha feito oral. Ela nunca tinha feito sexo em algumas posições. Ela nunca tinha feito determinadas situações que, teoricamente, num dia a dia, né, num relacionamento, são coisas simples, mas que ela tinha vontade... de fazer, e ela acabou que nunca tinha tido oportunidade de fazer. Até eu vi aqui, ó, amarrar a companheira na cama. E o quanto que isso acaba você não colocando em prática, sei lá, porque às vezes você tem esse desejo, e aí, tipo, o que o outro vai pensar? E amarrar a companheira na cama era uma das coisas que ela tinha vontade. E ela teve um dia que simplesmente resolveu falar. Ela falou, poxa, eu queria fazer uma coisa que eu sempre via, e sempre tive vontade de fazer, mas nunca fiz. E aí ela resolveu falar, e eles resolveram experimentar. E ela falou que foi uma experiência super bacana, que foi super prazerosa pra ela. Então, assim, eu tô lendo aqui, é uma prática que pode ser diferente. E aí, por exemplo, você pode fazer de maneiras e maneiras, né? Sabe um jeito que eu gosto muito de fazer? É você amarrar com uma echarpe, é você amarrar com uma gravata. Por quê? É muito mais pela visão do que o amarrado em si. Mas esse amarrar, por exemplo, com uma echarpe, esse amarrar com uma gravata, tem muito mais de uma excitação ali por trás do que o amarrar em si mesmo. Eu sempre gosto de fazer isso de uma forma suave, sabe? Em que você possa se soltar, tipo assim, quando você puder soltar. Porque eu acho que quando a gente entra na brincadeira, eu acho que a gente tem que ir curtindo, sabe? Porque é exatamente isso. Poxa, a brincadeira não pode se soltar. Por mais que esteja, né, amarrado e tudo, o objetivo ali da brincadeira não é realmente se soltar, é curtir. Então, quando você faz com uma echarpe, tem toda essa questão da sedução, principalmente uma gravata que é dele, aí ele amarra e tudo, sabe? E aí tem a brincadeira do você não pode sair, e aí o quanto que essa brincadeira pode ir esquentando aí. Então, isso sim é ser mais ousada na cama, é você chegar e pedir, você vê. E ela... essa pessoa já tinha mais de 50 anos, já tinha 2 filhos e tudo, e ela resolveu experimentar fazer uma coisa diferente, e foi super prazeroso. Ele realmente achou interessante a ideia e tudo, e aí eles quiseram colocar em prática, e foi super bacana.